Salve, galera! Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre os fatores que afetam o desempenho dos aspersores para irrigação por aspersão. O objetivo da aula de hoje é conhecer os fatores que interferem no desempenho dos aspersores e eficiência do sistema de irrigação. Então, está aqui os principais fatores de interferência, que são bocal, pressão, superposição e vento. Vamos falar um pouquinho sobre eles agora. Começando com o bocal. A distribuição de água dos aspersores varia com o tipo de aspersor e bocais usados. Existem duas categorias de bocais, um para longo alcance e outro para espalhar o jato. Nos aspersores com três bocais, há um para longo alcance e outros dois são espalhadores. Então, o que acontece? Os bocais eles são identificados através da numeração, como vocês podem ver aqui, ó. Cada bocal possui a sua numeração específica em milímetros, e quanto maior o tamanho do bocal e maior a pressão, maior a vazão e maior o raio de alcance. No caso dos aspersores com dois bocais, o bocal com maior diâmetro em milímetros possui maior raio de alcance e maior vazão, enquanto o bocal menor ele faz a distribuição de água interna garantindo melhor uniformidade de aplicação. E ainda sobre o bocal, o diâmetro dos bocais, em geral, varia de 2 a 30 milímetros. É fundamental a escolha correta da combinação de bocais para atender à necessidade hídrica da cultura, garantindo uniformidade de aplicação adequada e preservar a estrutura do solo, evitando o escoamento superficial. Então, é fundamental a gente observar a combinação de bocais utilizados para garantir a precipitação adequada para suprir a necessidade hídrica da nossa cultura, para não deixar faltar água para a nossa cultura, e também, ao mesmo tempo, respeitando o limite da velocidade de filtração básica do solo, fazendo uma aplicação de lâmina de água que o nosso solo consiga suportar, sem causar escoamento superficial e, consequentemente, causando erosão do solo. Nos aspersores com três bocais, há um para longo alcance e outros dois são espalhadores, garantindo melhor uniformidade de aplicação. É necessário distanciar os aspersores corretamente para não ocorrer falhas na superposição. Então tá aqui, ó, como vocês podem observar aqui no exemplo aqui do canhão hidráulico, né, da Asperjato, nós temos aqui, ó, o bocal maior, né, no caso aqui para maior raio de alcance e maior vazão. E como vocês podem observar aqui também, ó, nós temos dois bocais espalhadores, um aqui na parte de cima do bocal principal e outro aqui na parte de baixo, que são justamente esses dois bocais que garantem melhor uniformidade de aplicação do canhão. E também a questão do distanciamento correto, para a gente fazer a superposição adequada e garantir a melhor uniformidade de aplicação do nosso sistema. É importantíssimo a gente obedecer o distanciamento correto. Pressão. A vazão do aspersor vai depender do diâmetro e da pressão no bocal. Os aspersores devem funcionar dentro dos limites de pressão especificadas pelo fabricante, para obter bom perfil de distribuição. Então tá aqui, galera. Nos fabricantes, eles apresentam aqui essa tabela, né? Como exemplo aqui, a combinação de bocais com a pressão de trabalho, gerando uma vazão específica, um diâmetro específico. Então, no catálogo dos fabricantes, eles disponibilizam, né, essa tabela aqui para cada modelo de aspersor e observa que, de acordo com o aumento do diâmetro do bocal e com o aumento da pressão de trabalho, nós aumentamos a nossa vazão e, consequentemente, a nossa precipitação equivalente, a nossa intensidade de aplicação. Então, é muito importante a gente se atentar a isso. Lembrando que a pressão do aspersor tem que ser considerada no cálculo hidráulico, né? Para a gente considerar o cálculo hidráulico no dimensionamento correto da nossa motobomba. O que acontece se o nosso aspersor trabalhar numa pressão muito elevada, fora da recomendada, ou muito abaixo da recomendada?
Pressão muito alta causa excessiva pulverização do jato de água, diminuindo seu raio de alcance e causando precipitação excessiva próximo ao aspersor. Pressão muito baixa, inadequada pulverização do jato de água, o que causará um perfil de distribuição muito irregular. Então, é essencial aqui, ó, quando a gente selecionar um modelo de aspersor, a gente sempre trabalhar na pressão de trabalho adequada do aspersor, nunca trabalhar acima nem abaixo da pressão de serviço recomendada pelo fabricante. O raio de alcance do aspersor amplia com o aumento de pressão até determinado ponto. Pressões acima e abaixo desses valores causarão decréscimo do raio de alcance, consequentemente, prejudicando aí a nossa uniformidade de aplicação. Então, a gente tem que sempre estar atento a isso, né? Trabalhar na pressão recomendada pelo fabricante, na pressão de serviço do aspersor e também obedecer aí o espaçamento correto para a gente garantir a sobreposição adequada e melhor uniformidade. Para obter boa uniformidade de aplicação de água sobre a área irrigada, os aspersores devem ser espaçados de modo que se obtenha uma superposição entre os perfis de distribuição de água dos aspersores. Espaçamento adequado ao longo da linha lateral, entre linhas laterais e ao longo da linha principal. Então, quando nós estamos fazendo aqui a nossa aplicação de água, é fundamental a gente observar justamente isso, né? O espaçamento correto, a gente ter o distanciamento correto dos aspersores, garantir a uniformidade de aplicação adequada e não deixar nenhum tipo de falha sem irrigar, para não ocorrer falhas na área e não ocorrer perdas de produtividade por conta do espaçamento incorreto dos aspersores. A porcentagem de superposição requerida dependerá do tipo de aspersor e da intensidade do vento na área a ser irrigada. Obviamente, quanto maior a intensidade do vento, quanto maior a velocidade do vento influenciar na aplicação dos aspersores, menor deve ser o espaçamento entre eles, né, para minimizar esse efeito do vento e aumentar a nossa uniformidade de aplicação. Com relação ao vento, o vento afeta a uniformidade de distribuição de água dos aspersores. Quanto maior for a velocidade do vento e menor o diâmetro das gotas de água, menor será a uniformidade de aplicação, por conta da deriva, né? Influenciando aí na nossa aplicação e na nossa uniformidade. O efeito do vento pode ser minimizado pelo decréscimo do espaçamento entre aspersores, ao longo das linhas laterais e entre as linhas laterais, respeitando o limite de infiltração de água no solo e não aplicando lâmina de água superior a que o solo consiga infiltrar. Então, a gente tem que se atentar a isso. A gente precisa adequar o espaçamento dos aspersores com a velocidade do vento, mas também, principalmente, respeitando a velocidade de infiltração básica do solo, para a gente não aplicar uma lâmina excessiva e causar escoamento superficial. Para minimizar o efeito do vento, devemos diminuir o espaçamento entre aspersores para maior uniformidade de distribuição e intensidade de aplicação. Escolher aspersores com menor intensidade de aplicação, pois isto demanda maior tempo de funcionamento por posição, e quanto maior for o tempo de funcionamento por posição, melhor será a uniformidade de distribuição de água. Então, esses aí são alguns ajustes, né, que a gente pode fazer no nosso sistema, adequando os aspersores de acordo com o vento, para a gente evitar a deriva no momento da nossa aplicação. E é isso, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Para finalizar essa parte de aspersores, está aqui as referências bibliográficas. E muito obrigado. Até a próxima, galera.